E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula de História aqui no canal. Meu nome é Laura e nesse período do mês de outubro, as videoaulas do canal vão ser destinadas a você que está se preparando, está estudando para fazer o Enem agora em novembro. Então, no mês de outubro, as videoaulas vão ser uma revisão dos principais temas que caem no Enem de História e de Filosofia. Relacionado à história, os temas que mais caem no Enem é relacionado à história do Brasil. Então hoje nós vamos ver o período do Segundo Reinado, que compreende entre os anos de 1840 até 1889. Então nós vamos ver tudo o que aconteceu no Segundo Reinado, desde o golpe da maioridade até a proclamação da República. Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal se você não for inscrito, de deixar seu like aqui nesse vídeo, fazer comentários e também compartilhar essa videoaula. Se você se interessar pela temática de História do Brasil, Segundo Reinado, Dom Pedro II, eu vou deixar aqui na descrição o link de alguns livros para você dar uma olhada lá depois e, quem sabe, comprar esses livros para você ler em casa, se aprofundar mais ainda na história do Brasil. No dia 7 de abril de 1831, o Dom Pedro I abdicou o trono em favor de seu filho Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. Então, até ele atingir a sua maioridade, que de acordo com a Constituição de 1824 era de 21 anos. Então, o Brasil passou pelo período regencial. E o período regencial ele tem 4 divisões. De abril a junho de 1831, a gente passou pela regência trina provisória. De 1831 a 1835, teve a regência trina permanente. De 1835 a 1837, a gente teve a regência una do padre Diogo Feijó. E de 1837 a 1840 tivemos a regência una do Araújo Lima. Durante o período regencial aconteceram várias revoltas no território brasileiro. As principais são a de Pará, que é a cabanagem, que foi de 1835 a 1840. No Maranhão teve a Balaiada, que foi de 1833 a 1841. Na Bahia teve a Revolta dos Malês, que aconteceu em 1835. Aqui no canal já tem um vídeo sobre a Revolta dos Malês. Eu vou deixar aqui no card para vocês assistirem depois. E também no Rio Grande do Sul teve a Farroupilha, que durou 10 anos. Ela foi de 1835 até 1845. Então, havia a necessidade ali naquele momento de um poder central para controlar essas rebeliões. Então, os políticos viam a necessidade de restaurar a monarquia aqui no Brasil para solucionar essa crise política. As discussões para antecipar a maioridade de Pedro de Alcântara estavam acontecendo desde a regência una do padre Diogo Feijó. Liberais e conservadores se uniram no que eles chamaram de Clube da Maioridade. Lá eles discutiam a melhor forma de restaurar a monarquia no Brasil. Então, no dia 23 de julho de 1840, a campanha para antecipar a maioridade do Pedro de Alcântara saiu vitoriosa e, com o apoio popular, foi decretado a maioridade do Dom Pedro II, com apenas 14 anos de idade, e no ano seguinte ele foi coroado o novo imperador do Brasil. Nesse momento existiam 2 partidos políticos aqui no Brasil, o Partido Liberal e o Partido Conservador, mas os dois não tinham diferenças ideológicas, eles eram farinhas do mesmo saco.
os dois partidos defendiam os interesses da aristocracia rural escravista. Em 1840, aconteceram as eleições para o ministério e o Partido Liberal ganhou por meio de fraudes e violência eleitoral, o que foi chamado de eleições do cacete. Mas em 1842, o resultado dessas eleições foi anulado, o que causou uma revolta nos liberais de Minas Gerais e São Paulo. E o Dom Pedro II resolveu essa questão, essa briga entre esses dois partidos. Ele revezava o poder. Uma vez era o Partido Conservador que estava no poder, na outra vez seria o Partido Liberal. E assim ele resolveu esse conflito entre os partidos. E nos seus primeiros anos de reinado, o Dom Pedro II acabou com aquela descentralização política que foi instituída no período regencial. O Dom Pedro II restaurou o Conselho de Estado. Ele transferiu dos municípios para o governo central as atribuições políticas e judiciais, o que desapareceu com a autonomia das autoridades locais. Em 1842, no Pernambuco, foi criado o Partido da Praia. Esse partido ele tinha um viés liberal, anti-absolutista, descentralizador e era influenciado pela ideologia socialista. Esse partido era composto por intelectuais da classe média urbana. Eles combatiam o monopólio comercial estrangeiro e também combatiam a família Cavalcante. A família Cavalcante era dona de 1/3 dos engenhos da região. Então, eles combatiam o monopólio da família Cavalcante e do comércio estrangeiro. Influenciados pela Primavera dos Povos, os praieiros fizeram o Manifesto ao Mundo. Nesse manifesto, eles fizeram uma série de reivindicações, como, por exemplo, o voto livre e universal, a abolição da escravidão, trabalho, dignidade e também a proclamação da República. Essa revolução praieira aconteceu em Pernambuco em 1848 e foi um movimento que foi duramente reprimido. Um dos seus líderes, o Pedro Ivo, ele foi preso, julgado e condenado à prisão perpétua. Em 1847, o Dom Pedro II instituiu um parlamentarismo aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil, além dos 3 poderes, poder executivo, legislativo e judiciário, existia um 4º poder, que era o poder moderador, que era mais forte, ele se sobrepunha aos outros 3 poderes. Então, por causa desse poder moderador, o parlamentarismo que foi instaurado aqui no Brasil era um pouco diferente do modelo inglês, tanto é que ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. No modelo inglês, o rei tem um papel mínimo, tanto é que tem aquela frase: o rei reina, mas não governa. Quem governa é o primeiro-ministro. O que acontece? A população vota nas eleições para o parlamento e o partido que vence as eleições, o parlamento indica o primeiro-ministro. Ou seja, no parlamentarismo inglês, o poder legislativo subordinava o poder executivo. Aqui no Brasil, o imperador podia dissolver a Câmara dos Deputados, podia dissolver também o gabinete dos ministros e também podia demitir o presidente do Conselho de Ministros. Aqui o rei reina e governa. Nós já passamos pelo golpe da maioridade e pela questão da política interna. Agora vamos falar sobre a economia no segundo reinado. O café no Brasil era produzido em pequenas escalas, porque era destinado mais para o consumo doméstico. O Brasil começa a produzir café para exportação a partir de 1830. Em 1830, quem produzia café para exportar eram as colônias francesas da América Central,
mas nesse período elas estavam lutando para sua emancipação, para sua dependência, o que fez com que o preço do café aumentasse muito. Então, o Brasil viu ali uma oportunidade para plantar o café para exportar. Aqui no canal tem um vídeo sobre a origem do café no Brasil. Eu vou deixar o link aqui no card para vocês assistirem depois. Inicialmente, o café começou a ser plantado no Rio de Janeiro, mas depois ele expandiu para a zona da Mata Mineira e para a área fluminense, para o litoral fluminense. E depois, entre 1830 e 1850, a produção do café se fixou no Vale do Paraíba, uma área limite entre o limite de Rio de Janeiro e São Paulo. Os cafeicultores, os produtores de café, eles se beneficiavam com a mão de obra escrava, porque tinha muita disponibilidade, já que a sociedade mineradora estava entrando em decadência. A técnica que esses cafeicultores utilizavam era a mesma utilizada na produção açucareira. Preparava a terra através de queimadas, eram terras de latifúndios, ou seja, a produção do café seguia o modelo do plantation. O Porto do Rio de Janeiro era a principal via de exportação do café, e nessa região surgiram várias atividades secundárias, o que dinamizou a economia na região. Em 1850, a produção do café se expandiu para o oeste paulista, e nessa época a mão de obra escrava se agravou, porque em 1845 havia sido assinado no Reino Unido o Ato do Bill Aberdeen, que dava poderes à Inglaterra para interceptar os navios negreiros. E, através de uma pressão da Inglaterra, o Brasil assinou em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico negreiro. O café no oeste paulista se expandiu para a região de Ribeirão Preto, e a produção do café em Ribeirão Preto foi 5 vezes maior do que no Vale do Paraíba, por causa da terra. Lá tem a terra roxa, ou latossolo roxo. É uma terra avermelhada, muito fértil, resultado de decomposição de rochas basálticas. E também o clima de lá é muito favorável para produzir o café. Também naquela região expandiu as ferrovias para ligar as regiões do interior que produziam café ao Porto de Santos. Então a importância do Porto de Santos superou o Porto do Rio de Janeiro. Entre 1850 e 1860 aconteceu o surto industrial. Houve um crescimento da indústria aqui no Brasil por causa do fim do tráfico negreiro. Surgiram fábricas de chapéu, tecido de algodão, de cervejas, de sabão. Também teve a criação de bancos, de caixas econômicos, companhias de navegação a vapor, de estradas de ferro, mineradoras, companhias também de transporte urbano e de gás. Esse período é chamado de surto porque não teve uma continuidade do crescimento da indústria, dependia de outros fatores para que se mantivesse, esse crescimento industrial. E esse surto só foi possível através de investimento de senhores de escravos, investimentos de cafeicultores e também por causa de uma tarifa que foi criada em 1844, a tarifa Alves Branco. Essa tarifa era sobre produtos que vinham do exterior. Por exemplo, vinha produtos do exterior, o chapéu, vinha chapéu do exterior. O Brasil produzia chapéu, então era cobrado sobre esse chapéu do exterior uma tarifa de 60%, porque o Brasil produzia chapéu. Mas, por exemplo, chegava um sapato, fábrica de sapato para o Brasil, vinda do exterior. O Brasil não produzia sapatos,
então tinha que pagar uma taxa de 30% desse produto. Então, se existia um similar nacional, tinha que pagar uma taxa de 60%. Se não tivesse um similar nacional, a taxa era de 30%. O símbolo do surto industrial foi o Irineu Evangelista, o Barão de Mauá. O Barão de Mauá foi um empresário que investia em outras empresas como bancos, companhias de navegação a vapor, empresas de comunicação telegráfica, bondes, estradas de ferro, só que o Barão de Mauá entrou em falência devido a boicotes e mudanças na economia. Como eu já falei, em 1850 o Brasil assinou a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro. Então a mão de obra escrava estava estancada. Então começou a surgir campanhas incentivando a imigração, incentivando estrangeiros a vir morar aqui no Brasil, porque os europeus, principalmente europeus e italianos, né, principalmente, porque eles eram considerados mais esforçados, mais dedicados ao trabalho, além de contribuírem com a questão do branqueamento da população brasileira. Esse migrante que queria vir para o Brasil, ele tinha duas formas de vir para cá. A primeira forma era o sistema de parceria. Nesse sistema de parceria, o fazendeiro bancava a viagem do imigrante para o Brasil e quando ele chegasse aqui, esse imigrante tinha que pagar de volta para o fazendeiro. E esse pagamento podia chegar a ter juros de 6 a 12% que ele tinha que pagar e esse imigrante acabava endividado. A segunda forma era a imigração subvencionada. O Estado, o governo, pagava a viagem do imigrante para o Brasil e aqui no Brasil o fazendeiro tinha que pagar o salário e os gastos desse imigrante por um ano, além de ter que arrumar uma terra para esse imigrante para o cultivo de sua subsistência. Bom, nós já passamos pelo golpe da maioridade, já passamos pela política interna, já passamos pela economia e agora falta o último tópico, que é a questão da política externa. A relação diplomática do Brasil com a Inglaterra estava entrando em crise. Primeiro com a taxa Alves Branco, porque a Inglaterra estava pagando uma taxa alfandegária muito cara, e também por causa da exportação do café. Quando o Brasil começa a exportar o café, os Estados Unidos se tornam um grande parceiro comercial do Brasil, porque os Estados Unidos começam a comprar o café brasileiro. Então a relação diplomática do Brasil com a Inglaterra começa a entrar em crise. Em 1862 tiveram dois acontecimentos que precipitaram essa crise diplomática. O primeiro foi um navio inglês, o Príncipe de Gales. Ele naufragou no litoral do Rio Grande do Sul e sua carga foi saqueada. E depois disso, dois oficiais da marinha inglesa estavam bêbados e incomodando as pessoas no Rio de Janeiro e eles acabaram sendo presos. Então o embaixador inglês, William Christie, ele exigiu que o Brasil pagasse uma indenização pela carga que foi saqueada do Príncipe de Gales e também que pedisse desculpa pela prisão dos oficiais da marinha inglesa. Mas o Brasil ignorou essas exigências do embaixador inglês. Então o governo da Inglaterra apreendeu 5 navios brasileiros e o Brasil rompeu a sua relação diplomática com a Inglaterra. Mas 3 anos depois, o Brasil acabou cedendo e pagou essa indenização para a Inglaterra. Agora nós vamos falar sobre uma das questões mais importantes que tem dentro do Segundo Reinado, que é a questão da platina e a Guerra do Paraguai. A região da bacia do Rio da Prata era muito importante para a economia do Brasil, do Uruguai, da Argentina e do Paraguai. Além disso, o Rio da Prata era a principal via para se chegar na província do Mato Grosso.
Então, a forma com que era conduzida a política no Uruguai era decisiva para a livre navegação no Rio da Prata. Existiam dois partidos políticos, os blancos e os colorados. Os blancos eram proprietários rurais que defendiam medidas protetivas na bacia do Rio da Prata. E os colorados eram formados por comerciantes, então eles defendiam a livre navegação no Rio da Prata. Acontece é que o presidente do Uruguai era um branco e ele se uniu ao presidente da Argentina, que também era um branco. Então os colorados, argentinos e uruguaios se uniram para derrubar o presidente do Uruguai, mas não deu certo porque o presidente argentino combateu essa rebelião dos colorados. Nesse momento, o Brasil interveio nessa questão política da Argentina e do Uruguai. O Brasil se aliou aos colorados e juntos eles conseguiram derrubar os dois presidentes blancos do Uruguai e da Argentina e foram colocados no lugar presidentes do Partido do Colorado, tanto na Argentina quanto no Uruguai. E esse presidente colorado assinou um tratado de aliança, comércio e navegação com o Brasil em 1856. Essa foi a primeira intervenção militar do Brasil no Uruguai. Só que em 1863, os blancos estavam de novo no governo da Argentina e do Uruguai. Então, os colorados se organizaram militarmente em Buenos Aires para invadir o Uruguai, iniciando uma nova guerra civil. Só que os blancos do Uruguai e da Argentina se uniram ao Solano Lopes. Solano Lopes era o presidente do Paraguai. Então, uniu o Paraguai, uniu com os blancos da Argentina e do Uruguai contra os colorados da Argentina e do Uruguai, iniciando uma nova guerra civil. Enquanto isso, aqui no Brasil, fazendeiros gaúchos que tinham terras no Uruguai estavam sendo violentados por uruguaios, porque esses gaúchos brasileiros defendiam os colorados. Então, o Brasil interveio pela segunda vez nessa questão política do Uruguai. O governo brasileiro pediu que o governo do Uruguai punisse esses uruguaios que estavam violentando os gaúchos, mas o governo do Uruguai se recusou. Então, o Brasil enviou tropas para o Uruguai para lutar ao lado dos colorados e tirar os blancos do poder. Isso aconteceu em 1864. O presidente do Paraguai, o Solano Lopes, mandou prender um navio brasileiro, Marquês de Olinda, e ordenou invasão ao Mato Grosso. Só que os blancos do Uruguai se renderam, então resolveu a questão do conflito com o Uruguai. Quando o Solano Lopes vai para o Uruguai para restabelecer a aliança entre Paraguai e Uruguai, entre os blancos e o Paraguai, quando ele chega lá em 1865, já tinha havido formado a Tríplice Aliança entre Brasil, Uruguai e Argentina. E de acordo com essa Tríplice Aliança, a guerra só terminaria com a deposição do Solano Lopes. Ocorreram então uma série de batalhas da Tríplice Aliança contra o Paraguai, como por exemplo a Batalha do Riachuelo, em junho de 1865. Nessa batalha, o Brasil bloqueou o fornecimento de armas do Paraguai. Teve também a Batalha do Tuiuti, a maior batalha de campo que teve na Guerra do Paraguai. Essa Batalha do Tuiuti foi caracterizada pelos ataques surpresas contra as tropas do Paraguai. Em janeiro de 1869, o Duque de Caxias ocupa Assunção, a capital do Paraguai, só que o Solano Lopes fugiu. Até que em 1º de março de 1870,
um militar brasileiro conhecido como Chico Diabo, ele matou Solano Lopes, oficializando o fim da Guerra do Paraguai. Bom, recapitulando, a gente passou do golpe da maioridade para a questão da política interna, depois fomos para a economia do Segundo Reinado, depois para a política externa, falando rapidamente um resumo sobre a Guerra do Paraguai. E agora nós vamos para o último tópico dessa videoaula, que é a crise da monarquia. A crise da monarquia, ela foi caracterizada por meio de 4 questões que surgiram no Brasil. A primeira questão é a questão abolicionista, depois teve a questão religiosa, tivemos também a questão dos militares e a questão republicana, até se consolidar na proclamação da República em 1889. Mas nós vamos falar dessas questões uma a uma aqui para você entender direitinho como que aconteceu a crise da monarquia. A escravidão vinha sendo combatida desde a Lei Eusébio de Queiroz, aquela lei de 1850 que proibiu o tráfico negreiro. A escravidão era considerada o maior motivo de impedimento da imigração. E a escravidão interessava apenas para os aristocratas do Nordeste e do Vale do Paraíba, que estavam com a economia em decadência. O setor econômico que mais importava naquele momento era o Oeste Paulista, por causa da produção cafeeira, e o Oeste Paulista utilizava mão de obra imigrante e não escrava em sua maioria. Então, a questão da abolição da escravidão era mais uma questão política do que econômica, porque aqueles aristocratas do Nordeste e do Vale do Paraíba, aqueles senhores de escravo, eram a camada, a aristocracia que dava sustentação, que dava base para o império, para a política do império. Então, para minimizar os impactos para esses senhores de escravo, o governo foi abolindo a escravidão aos poucos. A primeira lei desse longo processo de abolição da escravidão foi a Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Em 1871 foi assinada a Lei do Ventre Livre, que determinou que a partir daquela data todos os filhos de escravizados seriam livres. Em setembro de 1885, foi assinada a Lei do Sexagenário, conhecida como a Lei da Piada Nacional, que determinou que todo escravizado com 60 anos ou mais estaria livre. Ela ficou conhecida como uma lei de piada nacional porque era muito raro um escravizado chegar aos 60 anos de idade. Até que no dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, libertando todos os escravizados. Nesse momento, rompeu a aliança da aristocracia com a monarquia. Os senhores de escravizados não foram indenizados, esses escravizados não foram reparados, não teve uma reparação e só foi ter ações afirmativas para a população negra no final do século XX. O exército brasileiro estava com um sentimento de insignificância, porque ele tinha o dever de manter a ordem, mas não podia interferir nos assuntos políticos aqui do Brasil. Os militares, eles tinham uma influência muito forte no positivismo, nessa ideologia, nessa ideia toda de ordem e progresso. Os militares defendiam os ideais republicanos, o voto universal e o abolicionismo. Os militares, eles viam a necessidade de uma mudança na questão da ordem social, econômica e política do Brasil. A situação, essa relação da monarquia com os militares se agravou quando 2 militares foram presos por pronunciarem publicamente sobre questões políticas. A industrialização levou
na formação de uma nova classe no cenário político de intelectuais e liberais que defendiam uma mudança no cenário político do Brasil, nesse cenário, nessa sociedade imperial. Em 1870 foi criado o Partido Republicano e eles publicaram um manifesto republicano com ideias republicanas federalistas e defendendo a separação entre igreja e Estado. Desde o período colonial, a igreja estava subordinada ao Estado aqui no Brasil e todas as leis católicas tinham que passar antes pelo imperador, para o imperador autorizar ou não a lei. Na década de 1870, o Papa Pio IX proibiu a presença de maçons nas instituições da religião católica, mas o imperador não autorizou essa lei, não autorizou que essa lei fosse executada aqui no Brasil e mandou prender dois bispos, um do Pará e outro do Pernambuco, porque esses bispos tinham ordenado o fechamento de duas igrejas que tinham padres da maçonaria. Então a igreja, nesse momento, ela rompeu suas relações com a monarquia e passou a defender a separação da igreja e do Estado. O Visconde de Ouro Preto, um liberal, ele apresentou um projeto que defendia questões como a liberdade de culto, autonomia para as províncias, entre outras coisas de viés liberal. Esse projeto de reformas políticas ele foi rejeitado e o Dom Pedro II fechou a Câmara. Nesse momento, os militares inventaram um boato de que o Dom Pedro II tinha mandado prender o Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca, e o Benjamin Constant. Os dois eram apoiadores do Dom Pedro II, eram apoiadores da monarquia. Então a cavalaria e a artilharia foram organizadas e rumaram para o Rio de Janeiro e deram um golpe na monarquia sob o comando do Marechal Deodoro da Fonseca. Por causa desses boatos, eles organizaram esse golpe contra a monarquia. E no dia 15 de novembro de 1889, eles proclamaram a República, sem participação popular. Essa foi a videoaula de hoje, passando por todos os tópicos envolvendo a questão do Segundo Reinado, bem resumidamente, para ser essa videoaula de revisão para você que está estudando para o Enem nessa etapa final, né? Quase chegando o dia do Enem. Espero vocês quinta-feira para assistir uma videoaula de filosofia. Bons estudos e até mais!